Boa noite a todos vocês que estão conosco esta noite na nossa Escola Bíblica Online. Eu sou o pastor Rodrigo Muniz, pastor da Igreja Batista Jardim da Prata, e é uma alegria para nós estarmos iniciando mais uma semana com os estudos da Palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos. Eu sei que nesse dia de live o pessoal ainda vai chegando, nós estamos aí divulgando nosso Facebook da IB Jardim da Prata, e eu sei que muita gente depois acessa para assistir, está por dentro do estudo bíblico, da revista Palavra e Vida da nossa Convenção Fluminense. Então, daqui a pouquinho eu vou chamar os professores, que sempre estão comigo, para fazer os seus comentários, e hoje nós vamos ter uma convidada especial, que nós trouxemos, porque entende bastante desse assunto da aula de hoje, a nossa missionária, e você é muito bem-vindo. Enquanto eu me preparo aqui, compartilho esta aula nas minhas redes sociais, eu quero pedir para que você aguarde um pouquinho aí, 30 segundos, que daqui a pouquinho a gente vai dar início, então, a esta escola dominical. Seja bem-vindo. Agora sim, estamos definitivo para a nossa aula da Escola Dominical de hoje. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. É muita alegria nós estarmos aqui reunidos. Para não demorar mais, eu vou chamar aqui os nossos professores, que vão me ajudar aqui a fazer os seus comentários, ter uma outra visão do estudo que nós vamos fazer da Palavra de Deus. É com muita alegria que eu quero receber esta noite aqui com a gente o nosso professor Jorge Garcia, diácono da nossa igreja, também professor de IBD. Boa noite, Jorge. Tudo bem? Boa noite, pastor. Tudo bem, graças a Deus. É uma alegria ter aqui o irmão comigo hoje nesse estudo e poder interagir com os nossos irmãos, né? Tudo bem. Sim, aí, pastor, né? É uma experiência, né? O nosso desejo aí é que Deus possa estar nos abençoando e que possa verdadeiramente ser um aprendizado aí para todos nós. Amém, amém. Que bom que você está aqui, aceitou esse desafio de estar com a gente, irmão. Que Deus o abençoe, tá? Também está conosco aqui esta noite, nesta live da Escola Dominical, o nosso querido irmão Luiz Carlos Nascimento. Boa noite, irmão Luiz, tudo bem com você? Boa noite, pastor. Tudo bem comigo? Boa noite a todos os internautas. E não sei quando você vai assistir isso, se agora a live ou depois, mas Deus tem grandes coisas para você. Amém, amém. Que bom que nós estamos aqui reunidos. Irmão Jorge já está aí lendo a Bíblia, irmão? Eu tenho o costume de ficar com a minha espada pertinho de mim. Isso. Aqui, então, eu peço que o irmão esteja bem atento à aula de hoje, assim como todos vocês que estão ao vivo com a gente. Estejam bem atentos aqui à aula, que eu vou estar compartilhando com vocês. E assim você é muito livre para fazer perguntas, interagir com a gente e ter suas dúvidas esclarecidas também, tá? Então, fique bem à vontade aqui na nossa live. Você pode comentar aí no Facebook, compartilhar com seus amigos, e seja muito bem-vindo à nossa escola de hoje, tá? E agora, quero convidar a terceira convidada, que talvez a igreja não conheça, mas vai conhecer hoje, que é a nossa querida irmã missionária, Joana Rafael, direto de Niterói. Não sei se você está em Niterói. Boa noite, Joana. Tudo bem, querida? Tudo bem. Boa noite, pastor Rodrigo. Boa noite, irmãos. Irmão Jorge Garcia, irmão Luiz Carlos. Vocês estão nos acompanhando através do Facebook. Eu estou em Niterói, sim, com muita chuva, mas guardada dentro de casa, e feliz por poder estarmos aqui compartilhando sobre a palavra de Deus e a nossa experiência dentro desse campo.
dentro dessa visão realmente do engajamento solidário. O que é isso para nós cristãos? Isso. Tá vendo? Nós estamos vendo como ela entende do assunto, já está interagindo. A Joana, eu tenho muitas boas lembranças dela, porque nós trabalhamos juntos lá na primeira Igreja Batista de Niterói. Eu era pastor da juventude e a irmã Joana era a coordenadora do Ministério de Missões, um grande ministério lá. Depois Deus fez maravilhas com a vida dela, ela foi chamada para ser missionária do campo estadual, na área de educação, na área da capelania de educação, né, educacional, né, Joana? Conta assim, bem rapidinho, o que você faz, porque é importante a gente saber mais sobre a nossa convidada especial. Eu sou capelã escolar, e a nossa estratégia para ingressarmos na escola acontece através do projeto Escolhas, que é um projeto de orientação vocacional e profissional voltado para adolescentes e jovens. A gente trabalha a partir do 9º ano e vai até o 3º ano do médio. Cuidamos para que os adolescentes possam traçar o seu projeto de vida à luz dos princípios cristãos e também para que eles aprendam a buscar em Deus o que eles vão fazer a sua vida. Descobrir o seu lugar no mundo, seu lugar de ser feliz e de fazer a diferença. Né? Amém. E aí, dessa Muito maneira, importante. chegamos aos corações e podemos, né, apresentar o amor de Cristo por eles. A gente está ali porque os ama e não porque recebemos da prefeitura ou de qualquer outro órgão. Nós estamos porque amamos. Aí aconselhamos, acompanhamos familiares quando necessário e vamos fazendo a diferença em todas as oportunidades que nos são dadas. Amém, amém. Então, já viu que a nossa missionária trabalha com jovens, dando a eles visão, dando a eles e também compartilhando a palavra de Deus como missionária, né? Obrigado, Joana, mais uma vez pela sua presença. Então, vamos começar a nossa EBD, sem mais demora. Eu queria pedir ao querido Jorge que faça uma oração breve, entregando para Deus essa noite o nosso estudo da palavra, para que a luz do Senhor nos ilumine e nos ensine, né? Aquilo que precisamos aprender hoje. Vamos orar? Bondoso Deus, Pai nosso que estás nos céus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito Deus, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse momento pelo qual estamos aqui passando. Pedimos, ó Deus, que o Senhor ilumine, ó Deus, as nossas mentes para que, através dessas experiências, possamos, ó Deus, aprender, ó Deus, a cada dia mais de Ti. Ó Deus, amém. Nós te pedimos, ó Deus, pela vida do pastor, pela vida da missionária, pela vida do nosso irmão Luiz. Ó Deus, abra o nosso entendimento para que possamos, ó Deus, aprender das coisas que são Tuas. Nos abençoa, nos ilumine, esteja com a Tua boa mão sobre as nossas vidas nesse estudo. É a oração que nós te fazemos, com o perdão de todos os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, amém. Já temos várias pessoas aqui entrando na nossa live. Está aqui a irmã Tami, dando boa noite aos irmãos. A irmã Maria de Fátima também, obrigado pela presença de vocês com a gente. Também a irmã Sandra está aqui, a nossa ministra. A irmã Giza. Muito obrigado porque vocês estão sempre conosco nesse estudo da palavra. É muito importante vocês estarem com a gente nesse momento, tá? O tema de hoje, amados irmãos, a aula de hoje é sobre engajamento solidário. A lição número 4 da Escola Dominical da revista Palavra e Vida. Tá bom? Então, sejam todos bem-vindos. Deixe sempre o seu comentário sobre os assuntos para a gente aqui conversar e debatermos juntos, tá? Vou fazer como eu sempre faço. Vou estar compartilhando a tela para mostrar para vocês o estudo, os textos bíblicos, e nós vamos estar, então, iniciando hoje esse estudo, tá bom? Pergunto aos meus queridos professores que estão comigo, vocês estão enxergando a capa da aula de hoje? Estão vendo? Sim. Ok. Sim. Então, Filipenses, o texto bíblico do estudo dessa noite, da lição 4, é Filipenses capítulo 2, versículo de 1 a 11. Irmão Jorge, não vai precisar nem você ler na sua aí, porque eu vou colocar na tela, você lê junto com a gente na tela, ok? Tudo bem.
Só deixa eu voltar aqui que eu cometi um erro, que eu tenho que tirar isso aqui. Só um minutinho. Pronto, agora sim. Esses programas aqui a gente tem que aprender a mexer, né? Vamos lá. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Luiz, lê para a gente essa última parte, por favor. Luiz Carlos. Na tela? Isso. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Amém. 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 Preciosíssimo texto esse que Paulo nos traz a sua carta de Filipenses. Nós vocês já devem ter ouvido vários sermões e estudos sobre esse texto, mas é impressionante a palavra de Deus, porque toda vez que a gente lê os textos de novo, e Deus, ele fala aspectos que a gente nunca tinha percebido. Eu, por exemplo, ao preparar esse estudo, percebi coisas tremendas nesse texto. E o autor do livro começa falando o seguinte, que o engajamento solidário para nós cristãos, crentes, seguidores de Jesus Cristo, não é uma escolha. Não é a escolha do cristão dizer assim, eu vou ajudar o próximo, eu vou me enganjar nesse trabalho social, e não tem outra opção do não, eu não vou me enganjar, eu não vou amar, então não é uma escolha, não é uma opção para nós cristãos. Nós estamos vendo aí essa moça, e ela tem uma opção, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. Esse assunto, a palavra de Deus e o apóstolo Paulo diz que não é uma opção, não é uma escolha, é um dever. Não temos nem que pensar, ter dúvidas sobre o engajamento solidário. E outra coisa, ele diz que esse engajamento, ele acontece no coração, ele tem que partir de dentro para fora, não pode ser obrigado. A igreja, as pessoas não podem obrigar você a ser solidário, né? Mesmo aqueles que trabalham, que recebem salário para fazer determinada coisa, é muito importante que a pessoa que faça esse tipo de trabalho solidário profissional, ela tenha o gosto por aquilo, né, Joana? É importante não só porque quando a pessoa está trabalhando lá no hospital, ou está trabalhando numa escola com aluno, tem um salário bom, ela se candidata só por causa do salário, só que ela não está afim de ficar ali, ela não tem a vontade no coração de ajudar, a gente sabe que não dá certo. É isso, Joana? Não funciona, não funciona. É incrível, mas infelizmente a gente sabe que existem pessoas que são assim, que elas não têm compromisso com aquilo que fazem, na equipe profissional, ou mesmo pessoas no reino de Deus. Porém, o fundamental no momento em que eu sou cristã, que eu tenho um compromisso com Deus, sendo remunerado ou não, eu devo fazê-lo com inteireza de coração. De coração, isso mesmo. Todo o meu ser deve estar envolvido naquilo que eu estou realizando. Não dá para fazer pela metade. Quando você faz pela metade, traz insatisfação pessoal e também para quem recebe o teu trabalho. Nós estamos o tempo todo semeando e devemos semear semente de boa qualidade. Esse é o nosso grande compromisso, porque os frutos virão. O autor coloca, o apóstolo Paulo também, que o não realizar esse engajamento solidário torna o coração negligente,
torna o coração indiferente. E hoje é que nós vemos que está acontecendo isso. As pessoas não estão nem aí em ajudar ou não ajudar, está indiferente, né? E ele compara isso, o cristão que não trabalha na ação social, não se importa com o próximo, ele até coloca coisa forte, que ele se compara ao coração de um ímpio. Guarda essa palavra, irmão Jorge, que eu quero que você fale sobre isso. É muito forte isso que o autor fala, porque ele diz que o cristão que não tem escolha, ele tem que ajudar o próximo, mas ele não faz isso, ele é comparado ao coração do ímpio. Mas ele diz o seguinte, que tem que abrir o coração, nós temos que abrir o nosso coração para agregar, né? Aí vem essa outra imagem aí, que nós trabalhamos todos numa engrenagem. Então, o cristão, o crente, ele tem que convidar o próximo e ele também tem que agregar na vida do outro. A atitude agregadora, ela vai totalmente contrária ao egoísmo, né? E ele também usa a palavra empatia. O que é a palavra empatia? É você se sensibilizar pelo outro e você é como se fosse simpático, mas na verdade a empatia é que você você tem a atenção do outro, você se importa com o outro e o outro percebe isso, que você é uma pessoa empata, né? Filipenses capítulo 2, verso 5, fala exatamente sobre isso. Ele diz, esse texto que nós lemos, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ele diz, né? Tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse é o desafio nessa introdução dessa aula. Né? Esse é o desafio. É igual esse guarda-chuva. Você está ali com o teu guarda-chuva, você está vendo que as pessoas estão te molhando. Você tem essa imagem é daquele Brito, né? Aquele famoso pintor brasileiro. Romero Brito. Romero Brito. Então, agregar. Então, esse engajamento solidário, essa pessoa, dona do guarda-chuva, ela tem que ter esse sentimento de trazer, agregar as pessoas com a sua simpatia, com a sua empatia. O que Jesus levou, agora eu quero, olha aí, esse texto aí, ó, haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, verso 5, tá? Essa cena aí vocês conhecem, né? Que esse sentimento que Jesus teve pelos seus discípulos, esse amor, esse engajamento é que Deus espera de nós cristãos, né? Esse sentimento que houve em Cristo Jesus, nós também precisamos sentir. E agora eu quero fazer essas perguntas para os meus convidados, começando pelo irmão Jorge Garcia, que está aí, depois o irmão Luiz Carlos. O que levou Jesus a ter esse majestoso ato solidário, irmão Jorge? Então, pastor, pegando um gancho lá atrás, em cima de que nós estamos ouvindo aqui, compartilhando aqui essa experiência, a palavra de Deus diz que se você pode fazer o bem e você não faz o bem, nós cometemos o quê? Nós cometemos pecado. Então, se você pode fazer o bem, se você tem todos os requisitos, você tem todos os mecanismos para fazer o bem, e você não faz o bem, você comete pecado. Então, nós que somos cristãos, que temos essa marca de Cristo em nós, né? Nós temos que verdadeiramente ter esse sentimento que a palavra de Deus aí acabou de nos falar, né? Que haja em vós o mesmo sentimento que há em Cristo. Então, quando nós temos essa marca, quando nós carregamos essa marca, quando há essas evidências em nosso coração, pastor, nós nunca vamos ter dificuldade de estender a mão ao nosso próximo e fazer com que esse versículo ele seja verdadeiramente uma realidade na nossa vida. Eu torno a repetir. Que nós podemos fazer o bem e não fazemos, nós cometemos pecado.
Então, fica aí essa minha palavra. Eu provoquei o irmão para falar porque ele compara o apóstolo Paulo, não, o autor, ele coloca o seguinte: se nós somos cristãos, não tivermos o mesmo sentimento de Cristo Jesus e escolhermos não ajudar o próximo, ele compara a gente com o coração do ímpio. É forte isso, né, Luiz? É muito forte isso. E aí eu queria fazer, estamos na introdução da aula, tá? Sobre o tema. O que levou a Jesus a ter esse ato tão solidário que ele teve, né? Esse texto de Filipenses. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, que nós já, na introdução da aula, Luiz, a tua opinião sobre isso. É uma coisa forte, porque o ímpio, ele não crê em Deus, ele não crê em nada, não crê em nada. Ele acha que só ele, com as suas próprias forças e tudo, ou é uma pessoa que faz maldade, que não liga para ninguém, que é mau, né? Então essa comparação é muito dura, né, para nós. Mas nós cristãos, nós temos a oportunidade de nos engajar nos trabalhos, de forma solidária, isso quando nós deixamos que Deus haja em nós, porque, às vezes, por nós mesmos, nós não temos essa condição, né? Se nós não tivermos amando com o amor de Deus, nosso amor é insuficiente. Tem que ser o amor de Deus para a gente poder ter esse engajamento e poder abraçar as pessoas assim como Deus faz, né, conosco. Amém. No final da introdução aqui, ele faz algumas perguntas para a reflexão dos alunos. Ele diz: o que levou Jesus a ter um ato tão solidário como esse? Né? Essa é a primeira pergunta que ele faz. Depois ele diz: o que o motivou Jesus a ter esse ato por nós, né? E contra o que ele lutava? De que maneira ele fez para vencer? Então, será que alguém gostaria de tentar responder essas perguntas? Primeiro, o que levou Jesus a ter o majestoso ato solidário que ele teve? Não somente morrendo na cruz, todo o ministério dele foi de beneficência, de amor, né? O que levava ele a fazer isso? O que motivava ele? Quem quer responder? Eu vou deixar livre para vocês responder. O pessoal de casa aí também que está assistindo, temos várias pessoas aqui ao vivo com a gente. Daqui a pouco eu vou colocar as perguntas de vocês no ar, os comentários, né? A irmã Sandra aqui está dizendo: Jesus Cristo demonstrou através do seu amor que se importa com o homem na forma integral, né? É isso, Joana? Pastor. Sim, pode falar. Pastor, acho que foram duas perguntas que o senhor fez. Aí. Sim, o que motivou Jesus? Não existe outra explicação a não ser o amor. Não existe outra explicação a não ser o amor. O amor de Jesus foi que levou ele, isto é, que motivou ele a fazer tudo isso por nós. Tá? Então, eu não vejo outra saída, eu não vejo outro argumento a não ser esse amor ágape, esse amor divino que levou Jesus a nos trazer todos esses benefícios. Amém. A irmã Maria de Fá, vários irmãos estão comentando aqui, está dizendo assim: o ímpio crê no Deus deles, e nós cremos no Deus vivo, no Deus que nos ensina todos os dias o amor ao próximo. Bonito isso que ela falou, né, Joana? Maria de Fátima. Sim, pastor Rodrigo. Eu faço um ponto de acréscimo ao amor. Jesus ama, mas Jesus é perfeitamente obediente. Então eu penso que Jesus fez tudo isso por obediência ao Pai. Ele amava tanto ao Pai, amava tanto a nós, que ele se fez obediente. E eu penso que essa é uma dificuldade que muitas pessoas encontram
na questão de serem generosas, na questão delas se engajarem em movimentos, em ações sociais, em benefício do próximo. Elas até sentem o toque do Espírito Santo, mas resistem à entrega. É assim, eu tenho 20, mas eu não vou dar 10 para ajudar alguém. Eu fico sempre questionando, as pessoas ficam questionando se quem vai receber a oferta realmente vai aplicar do jeito que ali está. Então eu sinto assim, Jesus, ele foi obediente, ele não ficou perguntando para o pai por que tem que ser. Ele sabia que era por amor, ele sabia que o pai precisava, ele sabia que o ser humano não iria ser tão obediente, não ia amar tanto, mas ele fez a parte dele em obediência. E eu penso que muitos de nós hoje, para vivermos esse engajamento solidário, nós necessitamos ser mais obedientes ao que está na Bíblia. O Senhor nos manda compartilhar. Amém. Obrigado, irmã. É realmente isso que você falou, obediência, né? Foi uma das coisas que motivou Jesus, ser totalmente obediente ao Pai. Então, ele não fazia nada sem ter essa instrução e obedecer essa graça, o amor do Pai. Então, depois dessa introdução sobre o tema, que é um tema muito importante para nós, a gente vai passar para o primeiro ponto da nossa aula. O pessoal de casa estiver participando, tem aqui mais participações, está aqui conosco também professor Diácono Alberto, tem muito diácono aqui hoje, hein? Ele diz, leia para a gente, Luiz, o que o Alberto escreveu, por favor. Ensinou, deve ser ensinou. Aos discípulos e a nós sermos humildes e deixar a soberba. Nos ensinou a ser servos uns dos outros. Isso aí. Ele deve ter falado isso baseado naquela imagem do lava-pés, né, que eu mostrei, para a gente ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que foi humilde, foi servo, e assim a gente deve nos enganjar também nessa solidariedade. Tá bom? Vamos continuar então a nossa aula, e daqui a pouco nós vamos ter mais comentários aqui dos nossos professores. Foi aqui que nós paramos, né? Então vamos seguir em frente. Agora vem o primeiro ponto. Aquilo que o irmão Jorge falou muito bem, ali bem enfático, né? Que realmente é a tônica do ministério de Jesus, que Jesus foi solidário porque ele estava motivado pelo amor. O amor dele realmente por mim, por você, por todos nós, é algo inexplicável, né? Essa pandemia do coronavírus trouxe à tona muitas reflexões. É sobre isso que o autor fala no ponto 1. O quanto nossas vidas foram afetadas espiritualmente, nós somos cristãos. Tudo que está acontecendo, está acontecendo, demonstrou para nós, para a humanidade, que as nossas vidas foram afetadas mutuamente. A humanidade se igualou, todo mundo está no mesmo time, todo mundo está na mesma condição, todo mundo está sujeito. Então, uma das reflexões que nós tivemos com o coronavírus é que as nossas vidas se afetaram mutuamente. Agora, a pergunta é, o quanto nossas vidas foram afetadas mutuamente? Será que o coronavírus, a princípio, teve a intenção de nos separar com os isolamentos, mas, de repente, fez a humanidade entender que nós não podemos mais viver separados, nós precisamos uns dos outros. No isolamento, redescobrimos a carência da convivência física, né? Muitos ficaram isolados e entristeceram e falaram assim, puxa, eu estou longe das pessoas que eu amo, estou longe dos meus amigos, e isso aumentou muito a carência da humanidade. Então, a humanidade tem que entender que sozinho não dá para ficar isolado mais, porque a gente sabe que muitos gostam de estar em grupos, mas muitos também gostam de viver isoladamente. E isso está causando um reboliço muito grande no coração de muitos. Alguns estudos já comprovaram isso, por exemplo, um cachorrinho
um cachorro que desde pequenininho é amado, é acariciado, a família toda se envolve com o bichinho, né? E aí teve até um filme onde o cachorro, o dono do cachorro morreu, né? E o cachorrinho ficou lá todo dia indo para a pracinha encontrar o dono, e o dono já tinha morrido, e cria um vínculo muito forte. E alguns dizem que até adoecem depois que o dono morre, ou que o cachorrinho morre. Eu tenho cachorro, eu sei que o meu cachorrinho não vai durar para sempre, mas eu acompanho às vezes quando os cachorrinhos morrem dos donos, os donos quase morrem junto, de tão triste que fica. Por quê? Porque existe uma afetividade, existe uma ligação muito grande nossa, uns com os outros e com os nossos bichinhos domésticos, né? Então, o coronavírus está demonstrando o seguinte, que nós temos que ter zelo uns pelos outros, né? Nós temos a palavra amor, que é o tema dessa primeira lição, desse primeiro ponto, é a mesma coisa que oferecer, né? Foi o que fez nosso Deus. Jesus se ofereceu, é o que diz Filipenses, né? Vamos ler aqui Filipenses 2:6. Mas a si mesmo se esvaziou, tomando-se a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando da forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Então, o sinônimo de amor é se oferecer, né? Então, o convite que Jesus faz de amor é para nós desapegarmos do nosso conforto e partir para a solidariedade para servi-lo, tá bom? Então, eu quero agora voltar aqui para perguntar aos meus convidados o que vocês acharam desse primeiro ponto, que Jesus foi motivado pelo amor, e esse vírus, esse momento desses quarentenas que nós passamos, nos revelaram o quanto estamos juntos e quanto precisamos uns dos outros. Quem gostaria de comentar se isso realmente é isso que aconteceu? Que lições nós estamos tirando do coronavírus? De nos afastar mais ou nos unir mais? Podem falar quem achar que... Se quiser falar, Jorge, eu sei que você gosta de falar, e a Joana também é missionária, tem muito o que falar para a gente aqui. Bem sucintamente, cada um pode falar um pouco. Vamos lá. Eu vou tentar ser um pouco breve, até por causa do nosso tempo. Coronavírus é um tema muito abrangente. A gente, talvez hoje, a gente não vai saber uma resposta de Deus em relação a essa situação. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que lá na frente nós vamos saber por que Deus permitiu isso. Agora, algo que me tem, assim, mexido comigo, algo que tem, assim me feito pensar muito, é que, pastor, assim, você é muito honesto, muito sincero na minha falação. Muitas das vezes, antes da pandemia, quando as igrejas estavam abertas, né, nós tínhamos aqui a oportunidade de abraçar o nosso próximo, de apertar a mão do nosso próximo. Hoje, nós queremos fazer isso e não podemos. Então, isso mexe comigo. Isso, às vezes, me faz pensar nessa situação. Isso me incomoda. Antes da pandemia, a gente tinha aquela oportunidade de abraçar o nosso próximo, o nosso irmão, né? Viver ali aquela comunhão. Aquele amor fraternal, aquele amor, né, vivenciar. Isso. Hoje, eu estou dizendo uma coisa que eu tive pensando, que me incomodou. Hoje, pastor, nós queremos apertar a mão, nós queremos abraçar, e não podemos.
Mas lá atrás, cansamos de ter essa oportunidade, muitas das vezes não fazemos. E isso é um pensamento meu. Sim, né? sim, mas o irmão está correto, Não é isso? Então, isso me incomodou, por isso que eu estou tendo hoje a oportunidade de falar isso. Então, o meu desejo é que quando essa pandemia passar, que vai passar, em nome de Jesus, possamos refletir sobre isso, abraçar, sim. Apertar a mão, estar mais próximo um do outro, porque hoje nós queremos fazer e não podemos. E uma outra lição que eu estou tirando para mim é que é uma oportunidade que eu estou tendo de ler a Bíblia toda nessa quarentena. Então, fica aí a minha palavra, pastor. Obrigado, Jorge. Agora, Luiz, uma pergunta aqui, do ponto 1, né, que o autor coloca aqui, a motivação pelo amor, ele reflete sobre a pandemia, trouxe algumas reflexões. E a pergunta é, muitas pessoas já viviam isoladas e outras estão sofrendo muito porque ficaram isoladas. Você acha que na pós-pandemia, agora que está passando, vai aumentar a necessidade do contato físico? As pessoas vão valorizar mais, por exemplo, a igreja ou não? A comunhão com a igreja ou não? Não, isso aí é pessoal, é uma experiência de cada um, né? Eu creio que para algumas pessoas despertou essa necessidade de estar trocando mais, estar interagindo, né? Valorizou mais. Já outras pessoas estão achando ótimo não ter que olhar ninguém, só olhar pela telinha, se ele quiser ou não, né? Já tem culturas aí, né? Às vezes a gente vê no filme aí, a pessoa liga para a casa do outro, aí fica assim, ô fulano, atende aí, atende, por favor, atende. A gente aqui no Brasil não entende isso, mas lá nos Estados Unidos tem isso, o cara atende, ele não atende o telefone. Então, assim, de certa forma, para alguns afastou mais, para outros. Tivemos um problema aqui, caiu a conexão com o irmão Luiz, daqui a pouco ele volta. No mesmo tema que o Luiz estava falando, nosso irmão Luiz, ele já vai voltar. Joana, você quer falar um pouco sobre isso? Como é que você está vendo essa questão que Jesus, que o autor está colocando aqui? Nós devemos ter mais zelo pelos outros, e as pessoas que estão isoladas, você acha que quando acabar a pandemia elas vão valorizar mais o estar junto uns com os outros, ou vai ficar igual? Olha, eu vou colocar o que eu sonho, o que eu desejo, o que eu tenho observado também de alguns amigos. As pessoas vão voltar um pouco diferente. As pessoas que nesse tempo estão tendo um encontro de fato com o Senhor, estão buscando mais a face dele, elas retornarão aos templos onde congregavam e irão valorizar muito mais, né, a comunhão entre nós. Amém. Também aquelas pessoas que já não estavam tanto em comunhão, algumas talvez pelo medo da morte, ou talvez por terem tomado consciência do quanto a vida humana é importante, ela também vai buscar mais. Porém, aqueles que não se conectaram com o Senhor, olharam para os olhos, olharam para o mundo que jaz no maligno, não renovaram a sua fé, elas vão querer ficar em casa. Então, tudo depende do quanto eu busquei ao Senhor e do quanto eu tenho visto a sua mão sobre esse tempo. Aí, só um exemplo. Eu amo congregar, mas sou missionária, então sou chamada para fora. Nesse tempo todo, tenho trabalhado bastante. Pastor, eu saio para entregar doação, eu saio para cuidar das pessoas. Eu preciso jogar o medo fora e enfrentar o mundo. Além de dentro de casa, aconselhar, cuidar, proteger. E o Senhor tem guardado. O Senhor tem nos protegido, a mim e ao meu marido, porque ele vai comigo. Então, assim, quando eu voltar para a igreja, eu vou continuar indo à igreja, congregar, celebrar, mas muito mais madura em relação ao meu próprio chamado.
fui chamada para cuidar de pessoas. Então, eu acho que Amém. depende de cada um. Amém. Que bom, irmã. Como missionário, a gente sabe o quanto a irmã sente falta da comunhão da igreja local, mas tem que estar fora. Tá bom. O irmão Luiz voltou. Você quer concluir, Luiz? Ou a gente pode fazer já os comentários do pessoal que está em casa e comentar o que eles estão perguntando? Você quer concluir? Não, o que eu queria, que eu estava falando é justamente isso que a irmã Joana falou, que algumas pessoas vão querer estar mais junto, vão estar mais estimuladas, vão estar fazendo mais, amando mais. Eu gosto muito, assim, desde que eu descobri o quanto é bom abraçar, eu gosto muito de abraçar. Não sei quantos irmãos sabem disso, mas eu gosto muito de abraçar. E está me fazendo muita falta esse negócio de poder abraçar as pessoas. Nossos idosos que estão na igreja, eles são pessoas assim que têm poucos problemas de saúde e agora, sem poder estar ali, está começando a ficar doente. Então, eu penso que a oportunidade que nós tivemos de ter essa experiência, né, foi para crescimento para alguns, vão voltar revigorados, melhor, mais engajados, mas tem outros que não fez diferença alguma, né? Então, assim, cabe a cada um de nós aproveitar as oportunidades para estar ligado mais na igreja. Tá bom, o pessoal está curtindo o tema desta noite, várias participações aqui. A irmã Giza está falando que o irmão Jorge tocou em um ponto que afeta muito, né? Que me afeta muito, o desejo de abraçar os irmãos. Aí, Jorge. A irmã Valdé está dizendo que está sendo muito bom o irmão Jorge participar. Valeu. Que bom aí. Tá, a força aí do pessoal aí. A Zilda fala assim: sim, só mais tarde saberemos o que Deus quis mostrar com a pandemia. No momento o amor ficou distante, né? Por um momento, né? Penso, aqui depois ela corrige aqui, penso que o amor ficou distante, né? Ela continua falando, acho que a distância está fazendo a desunião em geral, depois ela corrige, tá? O irmão Alberto aqui também está, lê para a gente aí, Joana, por favor, o que o Alberto falou aí. Consegue ler? Consigo. Não vejo como permissão de Deus, mas como justiça de Deus, porque é justo se colher o que se planta. Mas quem tem experiência com Deus está sofrendo, porém crescendo espiritualmente. Amém. Isso mesmo, quem tem experiência com Deus, né? Vê de outra forma, né? Que bom. Então, irmãos, já temos 40 minutos de aula, precisamos seguir em frente. Podemos seguir em frente? Podemos, né? Vamos para o ponto 2, então, e aí a gente volta a comentar a aula que está nesta noite, né? O ponto 2, irmãos, fala da solidariedade ante a morte iminente. Aí já começa a entrar o medo da humanidade, né? Essa imagem é uma escultura famosa, aonde a medicina, né, ali tenta adiar a morte, né? Através da medicina, ali tenta adiar a morte. É um medo de toda a humanidade, morrer antes do tempo, é a morte, né? Aí o que o irmão Alberto falou, realmente, aqueles que têm o entendimento, têm experiência da palavra de Deus, já não temem tanto a morte. Apesar que, como seres humanos, né, a gente também teme a morte. Eu temo a morte, acho que é natural da defesa que nós temos. Porém, se ela vier, a gente tem um outro entendimento sobre esse assunto, né? Agora, a humanidade em geral está refletindo muito sobre isso, né? Na verdade, a temática verdadeira do coronavírus e desse texto aí é a luta contra a morte e o contexto atual. Mas na realidade espiritual, é a luta pela vida.
É a luta pela vida que nós estamos vendo, né? Discute-se muito quem é o grupo de risco. Quem é o grupo de risco? Aí eu quero deixar essa pergunta aí para vocês. Quem é o grupo de risco? A pandemia, os médicos, cientistas, a saúde mundial diz que são os idosos, comorbidade, as crianças, né? Mas para nós, o que está em jogo é o seguinte: quem tem a vida eterna e quem não tem a vida eterna, né? E aí tem outro jovem que fala aí, ó, eu sou do grupo de risco? Eu sou do grupo de risco. Aí vem a palavra de Deus e responde: que homem há que viva e não veja a morte? Então, assim, uma hora ou outra isso vai acontecer. Livrará ele a sua alma do poder da sepultura? Salmo 89, 48. Como estamos imunizados do verdadeiro vírus que é a morte, que é o pecado, né? Dos efeitos do pecado. E aí, então, ele nos convida a enxergarmos essa situação da morte iminente, né? Com outros olhos. O que mais importa para nós hoje é entendermos a morte eterna do que a morte física que muitos têm passado, muitas famílias têm chorado. Nós temos visto mesmo nossos vizinhos, amigos, parentes, experimentando esse período desses últimos meses, situação de morte. Precisamos estar imunizados dos efeitos devastadores do pecado. Então, esta é a pergunta que eu quero deixar do ponto 2 para os nossos comentaristas, e que o autor coloca. Esse momento de pandemia, há muita reflexão sobre medo de morrer, não quero morrer, mas, na verdade, a reflexão é a luta pela vida, a vida eterna. Não vou dizer amém porque eu não estou pregando, estamos estudando a palavra, mas eu queria agora que vocês comentassem esse ponto 2, se está acontecendo ou não na humanidade essas perguntas sobre a morte. Joana, você que está na escola com os pais, como é que tem sido isso? Você tem visto muita gente, né? Eu tenho visto, tenho acompanhado, são muitas lives, muito aconselhamento, mas existe algo que eu tenho assim comentado. Se nós cristãos orássemos por conversão, do jeito que nós temos orado, quando tomamos conhecimento que alguém contraiu o Covid, olha, a gente ia sair desse período com muitas e muitas conversões. Então, eu percebi nessa caminhada que nós temos muita preocupação com esta vida. Mas e a vida eterna das pessoas? O que nós temos feito de fato? Então, assim, eu quero muito um clamor constante, incessante, um chorar diante de Deus para que as pessoas se convertam, para que as pessoas aceitem a Cristo. Nós necessitamos disso, é o diferencial, é o que pode nos defender, é o que pode nos ajudar a sairmos das garras do pecado. Nós temos necessidade disso. Nós naturalizamos o pecado, nós naturalizamos a corrupção, nós naturalizamos o adultério, naturalizamos tudo, e agora, para minha surpresa, naturalizamos a morte de uma certa maneira. Se morreram 130 mil, 150, não está fazendo mais diferença. Quando eles mostraram na televisão as covas abertas, né, no cemitério, um monte de buraco aberto, aquilo ali chocou muita gente, né? Mas depois começou a ficar natural. A irmã Sandra está falando do ponto de vista espiritual, aqueles que não creem em Jesus como Senhor e Salvador. É isso que a missionária está falando, né? Nós temos que falar mais e ganharmos mais almas para Cristo, para que esse medo da morte não afete tanta gente. Os demais irmãos poderão comentar, só deixa eu ver mais aqui.
O irmão Alberto está falando kkk, grupo de risco. Ele dando risada daquele negócio do grupo de risco. É quem não tem Jesus no coração. Alberto, por que o kkkk? Porque é que esse assunto é pesado, né? Mas a gente tem que discutir esse assunto. Porque todos podem adquirir esse vírus. Realmente, todos estão sujeitos ao vírus do pecado, né? A irmã, o Alberto também está parabenizando a nossa missionária aí. Falou tudo. Não é à toa. E a irmã Zilda também está concordando com a Joana aí sobre isso. Então, Luiz, e antes de passar para o ponto 3, sobre a morte, né, que está iminente, não só agora no coronavírus, nesse período, mas uma hora a morte vai chegar para qualquer um, seja por acidente de carro, por outras doenças. A humanidade está refletindo muito sobre isso. E esse é o momento, como falou nossa missionária, de a gente mostrar Jesus para eles, a vida eterna. No caso, a minha esposa trabalha em hospital. E ela, né, esse negócio de morte é uma coisa que ela vê sempre. Ela diz o seguinte: quando chega a hora, não chegou a hora. Não tem a ver com doença, se levou tiro. Às vezes tem pessoas que levam muitos tiros, né? Bandido lá, metralhado, sobrevive. O outro dá uma topada, bate com a cabeça, morre. Então, é aquele negócio, não tem muito a ver. E essa coisa de ficar, de não incomodar muito com morte, isso aí não é agora, não. Isso aí já tem muito tempo, né? Porque aqui no Rio mesmo é um lugar que morre muita gente de bala perdida. Quem mora em comunidade sabe muito bem dessas coisas, né? Então, para mim, o Covid foi continuação do quadro que já existia. Ok. Deixe o seu comentário, você que está em casa, é muito importante você participar da aula também para que a gente possa comentar a sua pergunta ou o seu comentário, fazer alguma outra colocação. Nós estamos falando sobre esse ponto 2, onde nós estamos estudando em Filipenses, que diz que Jesus se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo, né? E foi obediente até a morte, e Deus o exaltou, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre no céu e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. E aí sim a pessoa está preparada para, se vier o vírus, se vier bala perdida, ela está preparada. Então é isso que precisamos continuar anunciando, né, irmão Jorge, para nós concluirmos essa palavra. Pastor, a pandemia, ela não veio só para o mundo, não. Ela veio para o justo e ela veio para o injusto. Ela veio para aquele que tem fé e para aquele que não tem fé. Eu vejo dessa forma. Nós somos cristãos, mas enquanto nós estivermos peregrinando aqui no mundo, enquanto nós estivermos peregrinando aqui nessa terra, nós seremos também sujeitos às mesmas enfermidades, às mesmas doenças. O vírus veio para aquele que não é cristão, mas veio para aquele também que é cristão. A diferença nisso tudo é que nós temos uma marca, nós temos um sinal, nós estamos preparados para a morte. E a irmã Joana, nossa querida missionária, ela tocou no ponto fundamental. Era hora agora da igreja se despertar e pregar sobre esse tema, sobre essa situação, para mostrar ao mundo que a pandemia não é tudo, mas que Jesus, na vida dele, é suficiente para ele enfrentar essa situação. Está me entendendo? Amém. Eu gostei muito da palavra da irmã Joana. Eu torno a repetir, pastor. Nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Mas a pandemia, o coronavírus, ele veio para o mundo, mas também veio para a igreja. A diferença é que nós temos o sinal.
A diferença é que nós somos marcados. Estamos preparados para enfrentar essa pandemia. Estamos preparados para enfrentar essa pandemia. Estamos preparados até para passar pela morte. Agora, era uma oportunidade que a igreja, no mundo, não estou dizendo no Brasil, no mundo, teria que se levantar, está me entendendo? E mostrar ao mundo que aquela escova aberta não é tudo, mas Jesus é tudo na vida deles. Aleluia. E a igreja tem feito isso. A gente tem que realmente refletir bastante por que Deus permitiu. A igreja, de repente, precisa sair mais das quatro paredes. A nossa igreja está refletindo muito sobre essas coisas, tá? Bom, irmãos, eu preciso seguir em frente e eu vou ter que passar um pouco mais rápido agora para os próximos pontos e depois para a nossa conclusão, tá bom? Os irmãos em casa estão comentando, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Tem um comentário aqui dessa irmã Andressa, que chegou agora, vamos ler aqui. Verdade, irmão Jorge, como reflexo disso, temos tantos cristãos nos deixando nessa pandemia. Então, ela deve ter experiência, deve ter visto alguns irmãos da igreja estar nos deixando, né? Mas eu creio que esses irmãos que foram promovidos à glória estão gozando agora da vida eterna. Agora, quem sofre é quem fica, né? Obrigado, Andressa, pela sua pergunta, pela sua participação aqui na nossa escola dominical, tá bom? Daqui a pouco vamos ler mais comentários, deixe seus likes, compartilha. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês aqui. Vamos para o ponto número 3, e aí a gente vai partindo para o final da aula, né? O ponto 3 fala que a solidariedade, né, que é um engajamento que envolve autossacrifício. E aí vem a pergunta, né, aquela machadada, né? O que estamos dispostos a dar por aquilo que acreditamos? Então, o irmão Jorge aí recebeu vários elogios aqui na aula, dizendo, é isso aí, irmão, o que você está falando está correto. Ele está dizendo, precisamos falar, evangelizar, mostrar, aproveitar esse momento que estamos passando na pandemia para mostrarmos que existe a vida eterna. Os nossos missionários, como a irmã Joana, já faz isso diariamente. As igrejas têm que continuar proclamando. Agora, pessoalmente, você, irmão, que está aí nos ouvindo, o que você está disposto a dar por aquilo que acredita? Jesus foi obediente até a morte, nós ouvimos o texto de Filipenses. E ele acreditava em Deus, no seu Pai, acreditava no amor e acreditava que iria vencer a morte, né? E assim aconteceu. Então, ele deu a sua vida. E nós, estamos dispostos a dar? O texto de Lucas conta uma história, o autor coloca esse texto como complementar, da viúva, né, daquela idosa, né? E olhando ele, viu os ricos lançarem suas ofertas na arca do tesouro e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas e disse, em verdade vos digo que lançou mais... A palavra de Deus é incrível, né, irmãos? Jesus não deixou passar isso, e Jesus não deixa passar nada, viu? Ele estava observando aquele dia no templo, ele está observando as nossas vidas, ele sabe, Jesus, ele sabe que a gente pode fazer mais, que a gente pode dar mais, não estou falando nem questão do dinheiro, tá? Mas aquele engajamento solidário, a gente pode ajudar mais gente, ele está vendo, e a gente... às vezes não ajuda, não faz mais, mas Jesus está vendo. Ele viu ali que aquela mulher lançou mais do que todos, esta viúva pobre, porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja, do que sobrava. Mas esta, da sua pobreza, deixou todo o sustento que tinha. Irmãos, esse texto aí realmente é um tapa em muita gente, eu me incluo aí, né? Do engajamento que a gente pode fazer. Então, o terceiro ponto é o autossacrifício. No universo de Jesus, na vida espiritual, no que Jesus vivia, ele espera que a gente viva, os atos
não estão relacionados ao quantitativo, mas à qualidade do amor. Olha só, vou repetir. No universo de Jesus, os nossos atos não estão relacionados com a quantidade, mas com a qualidade do amor demonstrado, né? O que está em nosso alcance para fazer? Então, são perguntas limitadoras, né, Joana? Você que trabalha com os alunos que às vezes não querem estudar, que não acreditam nos seus sonhos, não enxergam mais dos seus potenciais e não vê que eles podem alcançar muita coisa, né? E o propósito é fazer algo por alguém. Então, esse terceiro ponto da aula é muito provocador também, e eu gostaria, nesse momento, olha aí a viúva, tinha esquecido que eu tinha colocado essa imagem, quero deixar essa imagem um pouquinho para vocês, que muito nos impacta. O autossacrifício. Começar com você, Joana. Você que trabalha com jovens, você fazer eles entenderem que eles podem fazer mais. Como é que você faz para mostrar para eles que eles devem fazer um pouquinho mais, como fez essa viúva, hein? Então, não vou falar do meu jovem da escola, eu vou falar dos jovens cristãos com os quais eu tenho me relacionado. Porque, em verdade, essa responsabilidade, vamos colocar à luz da palavra, ela tem que ser aplicada para a nossa juventude. O que acontece? O que eu observo? Há uma geração anterior à minha e junto com a minha que entendeu o significado de dizimar e de ofertar. Mas a minha geração não soube passar para a seguinte essa responsabilidade, essa alegria, essa bênção que é você repartir do que Deus dá para você. Devolve ao Senhor. Coloca o teu melhor no altar. Não é colocar em troca, não é negociação com Deus, não. É simplesmente por amor. É pela alegria de você ver a expansão do reino, tanto através do evangelismo e de missões, como também das obras sociais que a igreja pratica. Eu não posso me limitar a comprar 1 quilo de arroz se eu posso comprar 10, ainda que hoje o preço esteja mais caro. Eu não posso limitar o mover de Deus sobre a terra por egoísmo, pelo medo de não ter amanhã. Eu preciso crer piamente na dependência do Senhor. Não só eu, mas outras pessoas que eu conheço e testemunho, já fomos capazes de dizer assim, está aqui, Senhor, é o teu. E amanhã eu espero o que eu necessito. E experimentar a grandeza da provisão de Deus. Então, nós precisamos passar isso para a nova geração. É uma geração que tem mais poder aquisitivo, é uma geração que está aprendendo muito, e ela pode repartir o seu melhor, dos seus dons e dos seus talentos. Não é para dar ninharia. Eu não posso botar no altar qualquer coisa. Eu vou correr o risco de Deus rejeitar a minha oferta. Eu tenho que colocar o meu melhor. E isso é responsabilidade nossa de mais experientes. Entendeu, pastor Rodrigo? Então, a gente tem que fazer isso. Isso aí, irmã. Realmente, a ideia do ponto 3 é o autossacrifício. Para a gente ser solidário, para a gente praticar o amor, a gente tem que se sacrificar. E Jesus deu o exemplo dessa viúva aí que deu mais do que os outros que estavam dando qualquer coisa. É muito forte essa passagem, essa temática do autossacrifício para nós, cristãos do século XXI, que queremos tudo para nós e queremos o conforto e abrir mão. Mas a ideia, o objetivo é o que está ao nosso alcance para fazer. E essa pergunta, o que estamos dispostos a dar por aquilo que acreditamos? Irmão Jorge e Luiz, fiquem à vontade para falar bem rapidamente e depois a gente vai partir para o último ponto. Por favor, comentário dos irmãos. Sim, pastor. Primeiro, tem que haver sacrifício, mas eu não sei se vocês vão conseguir entender o meu raciocínio. Tem que haver prazer no sacrifício.
Alegria. Né? Exatamente. Alegria no sacrifício, prazer no sacrifício, amor no sacrifício. Enquanto a irmã Joana estava falando, a nossa querida missionária, veio nesse momento agora na minha mente a seguinte frase, ou o seguinte pensamento: antes do meu envelope cair no gasofilaço, primeiro tem que cair o meu coração. Tá? Essas palavras que eu gostaria de deixar. É muito Exatamente. forte. O irmão está deixando... Perfeito. O irmão está deixando mais reflexões do que a gente estava aqui tentando, muito mais perguntas do que respostas, mas essa resposta valeu muito, irmão. Realmente é isso. Antes de dar a oferta, tem que ser dada a vida, com alegria. Irmão Luiz, o que essas reflexões, essas perguntas podem ser tiradas aí desse momento? Para sermos solidários, precisa de autossacrifício, né? Sim, e isso temos a oportunidade de fazer isso todos os dias, né? E cabe a cada um de nós pensar qual a melhor forma, né? O irmão Jorge ele foi muito feliz, né, na sua colocação. Eu amei. Aliás, eu estou aqui mais absorvendo, né, do irmão Jorge e da irmã Joana, né, toda a experiência que eles têm, né, e eu concordo, né, então não vou acrescentar mais. Se eu acrescentar, posso estragar. Obrigado. Tá bom. Realmente, todos nós estamos aprendendo uns com os outros, com a palavra, e com os irmãos que estão em casa. Nós queremos agradecer você que está em casa. Muitos já têm o hábito, né? E nós, como nós estamos em quarentena, nós temos já aula presencial, mas os que não podem vir na presencial, vêm na virtual, que é a mesma coisa, só que a dinâmica do virtual é assim, é com vários professores, a gente debate as perguntas, a gente interage com vocês que estão em casa. Então é muito importante você estar conosco compartilhando como a Andressa. Vamos ver o que a Andressa falou aí. Lê para a gente, irmã Joana, o que a Andressa Emerick está dizendo. É haver sacrifício com sinceridade. Às vezes as pessoas acham que é questão financeira, espaço geográfico, mas Deus só quer a sinceridade do coração. Exatamente, Andressa. Amém. Amém. Aqui a Andressa tem demonstrado, então, já uma experiência, né, Jorge? Uma experiência, uma maturidade para entender que não é só ofertar financeiramente, mas é a vida, né? E depende do local e de todas as circunstâncias. A irmã Valdeia está aqui com a gente também, ela comentou anteriormente que o irmão Ronaldo está assistindo com ela. Ela diz, sim, é verdade, tudo que depositamos no altar do Senhor tem que ser com alegria, tá vendo? E obrigado, irmã Valdeia, pela sua participação aqui conosco. Você que está em casa, então, continue dando a sua opinião, curtindo, compartilhando sobre esse tema de hoje, que é engajamento solidário. Vamos partir para o último ponto. Pastor Rodrigo, sim, por favor. Sim, querida. Antes do irmão ir adiante, a gente está frisando a alegria. Ela é importante. Mas como nós vivemos pela fé, às vezes a nossa oferta ela é um ato de obediência. É um sacrifício que nem sempre é alegre, mas é certo de que é isso que Deus quer de mim. E a gente se lança na dependência dele. Tá bom? Amém. Ok, queridos. Vamos partir para o último, para que a gente parta para as conclusões da nossa aula. Nessa noite abençoada aí com a presença de vocês. Muito obrigado mais uma vez aos professores que estão comigo hoje, a missionária. O último ponto é essa pergunta aí. O que eu aprendi na pandemia, né? E o autor fala, ele menciona também um outro caso concreto, né? Coisas relatadas coisas reveladas nessa pandemia, coisas que aconteceram e foram reveladas nessa pandemia.
descobrimos coisas sobre nós mesmos que nós não pensávamos antes, né? O medo é uma coisa dela. Por exemplo, eu como pastor vou ser sincero com vocês. Eu vi que o medo dominou muitos dos irmãos da igreja. Me dominou também no início, fiquei reflexivo, mas eu falei assim, não, eu vou crer que Deus vai me proteger, vou fazer todo o procedimento de quarentena, e vou usar máscara, vou usar tudo o necessário, mas eu vou encarar de frente, eu não vou ter medo, não vou deixar o medo entrar. Mas eu percebi que outros não tiveram essa mesmo pensamento, né? Isso é muito individual, muito polêmico, muito individual, e a gente respeita a opinião de todos, tá? Mas aqui o autor coloca 3 coisas que nós, de casos concretos, que nós aprendemos com essa pandemia. O primeiro, o quanto gostamos de ficar em casa ou sair de casa. Então, como o irmão Luiz falou, alguns estão gostando de ficar em casa, né? E estão trabalhando em casa e estão curtindo, estão estudando, né? Só que outros não, outros estão falando, não, eu não consigo ficar em casa, tem que sair, eu gostava de ficar em casa antes, mas agora não gosto não, agora eu quero sair. Então, uma coisa que mudou com essa pandemia, né? Segundo, o quanto precisamos de contato físico, já falamos sobre isso na lição, né? Nós, seres humanos, precisamos estar em contato com outras pessoas, conversar, interagir, abraçar, estender a mão, dar uma força, olho no olho, né? O virtual não substitui o presencial, não substitui mesmo, porque nós somos seres sociais, né? E terceiro, o quanto nos faz falta liberdade, isso é mais sério, né? Você ficar preso, não poder sair, você querer sair para comprar alguma coisa. Teve gente que até hoje está nervoso porque não tem cinema, porque não pode ir no estádio de futebol, né? Outros, os idosos até esses dias atrás estavam ansiosos, não podiam vir à igreja, eles queriam vir à igreja, nunca deixaram de vir, então faz falta a liberdade, né? Uma coisa que a gente aprendeu com essa pandemia. Outra coisa, uma pergunta: como vamos sair da crise, desses problemas, né? E ele dá algumas soluções para a gente. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 44, diz que a igreja primitiva agia assim, e todos... Quem pode ler? Lê para mim, Luiz, por favor. Atos 2, versículo 44, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Hoje em dia está difícil, né? Tudo em comum, está difícil. Mas é difícil, a gente faz. Então, como sair desta crise, né? A gente tem visto, por exemplo, todos os cristãos estavam juntos. Não podemos estar na igreja juntos. Mas nós temos essas lives aí, que a igreja divulga, o dia, o horário, tem a dos jovens, por exemplo, tem a nossa aqui. Então, só que a gente vê que alguns nem se importam, né? Sabe que tem o dia, o horário, o estudo bíblico, mas não estão juntos, não tem o prazer de estar juntos. Então, isso tem preocupado muito a gente, tá? Mas a solução é agir, estarmos juntos, agir com todos, pelo bem de todos, e dedicando uns aos outros naquilo que for possível. Tá bom? Esse é a igreja primitiva dava exemplos reais, dava os primeiros passos em direção à solidariedade. Então, amados irmãos, essa é a pergunta que eu quero deixar no final da nossa live, do nosso estudo bíblico. Como resolver, o que nós aprendemos com a pandemia, o que você aprendeu? Eu gostaria agora que fosse alguma coisa pessoal, né? Uma coisa pessoal agora do Jorge, do Luiz, da Joana. Você, Joana, que é a nossa convidada especial, daqui a pouco você tem que sair, está
tá numa aula, né? Uma outra aula. O que você aprendeu? Você antigamente você gostava muito de ficar em casa ou você gostava de ficar fora? Sobre o contato físico, sobre a falta da liberdade. Você sentiu muito a falta da liberdade? Olha, eu vou dizer que eu sou uma das pessoas mais privilegiadas. Eu sou uma pessoa muito adaptável. Eu sempre gostei de ficar quietinha em casa, então eu não tive problema. Sempre gostei de trabalhar no computador, então continuei fazendo. Sempre gostei de ajudar os outros, continuei fazendo. Eu penso que a única coisa que se alterou um pouco em mim nessa rotina é que eu tinha muito mais serviço de casa. E eu não sou tão fã dele, eu confesso isso publicamente. Então a rotina ficou mais pesada. Porque para quem pensa que é missionário descansou nessa pandemia, a gente está trabalhando muito, muito. Missionário. Pastor, eu cheguei a um momento, assim, como não dava para fazer os aconselhamentos dentro do horário normal, até as 6 da tarde, eu que durmo cedo, muitas vezes marquei aconselhamento para 11 horas da noite, meia-noite, porque as pessoas, no medo, na sua solidão, precisavam ter alguém para ouvir. E aí eu não podia dizer não. Falei, eu preciso fazer isso. Então eu colocava nesses horários. Então, assim, a pandemia me ensinou que eu consigo dormir mais tarde, já que eu gosto tanto de dormir cedo. Ela me ensinou que a gente se reinventa, que a gente é criativo e que Deus tem poder para operar para além de toda a pandemia. Porque para quem pensou que missões parava, eu devo informar para vocês, missões andou e andou muito, missões estaduais, missões nacionais, missões mundiais. Todos nós estamos fortemente trabalhando de maneiras inovadoras para que o reino continue avançando. E isso graças à tua oração, isso graças ao apoio que nós temos recebido. Todas as juntas têm recebido as suas ofertas e a gente pode continuar fazendo isso. Eu louvo a Deus por essa mudança, por tudo isso. Agora, como dona de casa, literalmente é muito chata a rotina. Tá bom. Irmão Luiz, obrigado, querida, pela sua realmente missionária, além de fazer missões fora, tem a missão dentro de esposa, de mãe, que eu sei que você trabalha muito mesmo, né? Sempre foi trabalhadeira e a gente, uma das suas características e seus exemplos que nós temos de você. Luiz, você, o que você aprendeu com essa pandemia? O que você... como é que você lidou com essa crise? Não, algumas coisas eu fiquei chateado que eu queria fazer, não conseguia fazer, né, no meu trabalho. Mas, por outro lado, o que eu confirmei, né, algo que eu já pensava ou fazia, é que a igreja não para. A igreja continua fazendo tudo, cria alternativas. Se nós temos lá, pedimos a Deus ajuda, temos um plano, submetemos a Deus, Deus abençoa. O plano pode estar todo errado, virar tudo ao contrário. Deus muda tudo para que ele dê certo de um jeito muito especial. Então, a igreja, ela não para, essa é a minha experiência que eu tive, se é um legado. Alguma coisa que foi muito útil para mim é lavar as mãos sempre, isso aí foi bom para mim, né? Que eu não tinha muito cuidado com isso, mas assim, e questão de máscara aí, por trabalhar com segurança do trabalho, às vezes eu trabalhei em lugar que tinha que usar máscara sempre, isso também não foi sacrifício para mim exatamente, você vê que nós hoje nós temos mais oportunidades, outras alternativas de continuar pregando o evangelho, de continuar fazendo trabalhos, nos reunindo, ensinando, aprendendo e sendo benção, crescendo dentro do reino de Deus e atingindo outras pessoas, levando pessoas à salvação através o Espírito Santo atuando através de nós, a gente chega até outras pessoas,
seja por multimídia ou Facebook, seja onde for, a gente tem feito o trabalho e eu estou satisfeito com os avanços que tivemos. Nós tivemos avanços. Às vezes alguém pode pensar assim, poxa, mas ficou limitado. Não, não ficou não, irmãos. Isso nos deu condições de nós avançarmos mais, de nós abrirmos novas portas, que às vezes a gente nem pensava que tinha porta nem janela, agora tem, né? Então é isso. Essa foi a minha experiência. Bom, Jorge, para a gente terminar esse último ponto e partir para as conclusões, para os pensamentos finais, o que foi revelado nessa pandemia na sua vida? O que foi revelado? Essa é a pergunta do autor aqui. Coisas que foram reveladas nessa pandemia, coisas que você aprendeu sobre si mesmo. Pastor, é claro que para todos nós foi uma experiência única, porque nunca passamos por isso, né? Eu tenho 62 anos de idade, eu nunca visualizei uma situação dessa natureza, né? Mas o que ocorreu comigo durante o período da pandemia? Graças a Deus, tenho um chefe no meu setor de trabalho que usou de misericórdia para quem tem de 60 anos de idade para cima, deixou a gente em casa, né? E esporadicamente que nós vamos lá quando tem que haver uma reunião. Então, como eu fiquei durante esses dias em casa, durante essa pandemia, eu dormia muito pelo período da tarde e começava a trocar o dia pela noite. Então, eu acordava muitas vezes de madrugada, sentava aqui no meu sofá, orei mais a Deus, li mais a palavra de Deus, né? Porque a gente na quarentena, quando não tem nada para fazer dentro de casa, a gente almoça e acaba dormindo, e chega à noite, você perde a noite de sono. Então, aproveitei essa perca da noite de sono para começar a ler a Bíblia, conforme eu falei lá no início. Então, eu tenho lido mais de madrugada a Bíblia, orando mais de madrugada ao Senhor. E há uma diferença que aconteceu na minha vida, é que eu tenho o hábito de estar sempre pegando alguém para sair, para fazer uma visita ao enfermo, alguém assim, nessas condições. Então, eu estou sentindo falta disso, porque eu sou aquela pessoa que gosta de me mexer. Eu não gosto de ficar estagnado, parado, eu tenho que fazer alguma coisa. E essa pandemia, então, ela me trouxe benefícios de um lado, mas de um outro lado, eu não me senti tão beneficiado, né? O lado do benefício foi que eu estava trocando a noite pelo dia, dormindo à tarde, acordando de madrugada, lendo a Bíblia, orando, e a falta do benefício é que eu tinha o costume de estar fazendo essas visitas e não estou podendo fazer mais por causa da pandemia. Essa é a experiência que eu estou passando para os irmãos. Tá bom. Eu quero agradecer a vocês. Vamos só ver os últimos comentários aqui e para a gente partir para a conclusão final aqui da lição. A irmã Valdé diz que o que mais gostei é que as igrejas estão transmitindo os cultos online e peço que continuem. Realmente está sendo muito legal isso, né? A igreja deu um avanço muito grande, não só a nossa igreja, mas as igrejas. E é bom, porque às vezes você vai fazer uma viagem, ou às vezes você fica enfermo, e você quer estar em comunhão com a igreja, porque o texto aqui que nós lemos da igreja primitiva diz que todos estavam juntos e tinham tudo em comum. E uma das coisas que ajudam nessa coisa, por exemplo, você quer vir ao culto, mas não pode vir porque está longe, mas você pode assistir, né? A mensagem de domingo de manhã, por exemplo, do missionário Marcelo Farias, eu peço que, se você não assistiu, vai lá no nosso canal e assiste, que foi tremendo o que ele falou, né? Então, é possível você rever as mensagens. Então, é um ministério muito importante esse da comunicação e que cresceu muito nesse momento da pandemia, né? A irmã Tami está dizendo que ela está lendo mais a Bíblia, repetindo mais na palavra, né? E o nosso querido, mais um diácono aqui com a gente hoje,
minha maior dificuldade foi em privar do contato físico, principalmente com a minha mãe e meus irmãos. Realmente, aí é difícil, porque tem famílias que são até mais unidas que sentem mais, né? É o caso dessa família querida. O irmão Edson aqui está dizendo saudade dessa amada igreja. Nós temos saudade desse irmão também, né? Ele é um presbítero, acho que de uma outra denominação. Um abraço para você, Edson. Obrigado por estar com a gente hoje na Escola Dominical. Gostei da tua camisa, viu? Eu não sou vascaíno, não, mas essa camisa é muito bonita. O irmão Alberto também, que está participando bastante da nossa aula de hoje, está dizendo aí, a minha experiência é parecida com a do irmão Jorge. Sem trabalhar como antes, me aproximei mais de Deus. Amém. Que bom, que bom. Isso é maravilhoso, tá? Daqui a pouco, Joana, eu vou te dar a palavra para você falar rapidamente sobre, você está pedindo aqui, né, que ore pelos missionários. A verdade, irmãos, eu vou encerrar já, vou dar as considerações finais aqui. Eu só vou dizer o seguinte: para refletir e pensar, o amor é uma força afetiva que justifica e impulsiona o nosso agir solidário. Então, que fique nessa nossa lição de hoje, que o amor é que nos move para essa ação solidária. A luta comum a todos nós pela preservação da vida contra qualquer expressão de morte. Então, nós devemos evangelizar mais, porque, querendo ou não, a morte vai chegar e as pessoas têm que deixar essa vida com a salvação eterna. Então, nós devemos, a igreja, os missionários e a igreja como um todo, ser mais solidário na transmissão do evangelho, no amor às pessoas. O fazer solidário ocupa-se em entregar o que estiver ao nosso alcance, mesmo que pareça ser insuficiente, porque a quantidade não garante a qualidade, né? Foi isso que aprendemos também esta noite na nossa lição. E, por último, a igreja é o centro que fomenta, que forma, que incentiva a solidariedade entre os seus e em favor dos que ainda perecem de salvação. Então, nós pedimos que a igreja, você que está nos ouvindo, continue firme em comunhão com a igreja, né? Sendo tudo em todos, né? Juntos a gente pode alcançar mais, ser mais solidário com o próximo. Então, esse foi o tema da nossa lição, uma lição realmente fantástica, baseada em Filipenses. E eu quero aqui agradecer muito aos irmãos que estão comigo, né? Aqui o irmão Jorge. Irmão Jorge, dá o seu boa noite aí, dá a sua saudação final ao pessoal, bem rapidamente aí, para a gente se despedir. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, de coração mesmo, por essa experiência que hoje eu passei com vocês. Agradecer a Deus pela presença da nossa missionária entre nós, o nosso desejo, o nosso sincero desejo do profundo do nosso coração é que Deus te abençoe e que a senhora continue, né, nessa luta, nesse empreendimento, porque isso é algo belíssimo, né? Mostrar ao mundo que só Jesus Cristo salva. Quero agradecer à senhora pela sua presença e dizer que, com certeza, nós aprendemos muito contigo. O meu profundo desejo é que Deus te abençoe, abençoe a sua família, abençoe o seu ministério. Agradecer também ao pastor Rodrigo, que no domingo pela manhã ele me puxou ali no cantinho e falou: quero você na live comigo, tá? Você é professor. Também a irmã Sandra, também, não sei se ela também está me ouvindo. Então, eu quero também agradecer ao senhor também, pastor, tá? Por essa oportunidade. Agradecer ao Luiz, né? Que também participou com a gente aqui. E agradecer a todos os internautas, a todos aqueles que se fizeram um presente, né? E eu quero dizer que vocês aprenderam com a gente, mas nós também aprendemos com vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado, irmão Jorge. Foi um prazer muito grande. A irmã Marilúcia diz: aprendi que a paciência tem que ser exercida em todo tempo, em qualquer situação. Realmente, às vezes o convívio lá da família, todo mundo junto, tem que ter paciência. Obrigado, irmã Marilúcia, irmã Mary, pela sua participação aqui com a gente. Irmão Luiz, dá o seu boa noite e se
despede aí da gente, do pessoal que está em casa. Eu quero agradecer a oportunidade, né, de ter participado e dar uma boa noite para todos que assistiram, né, e que divulguem, né, esse canal, porque às vezes alguém precisa, né, de ouvir tudo que nós compartilhamos aqui, né, mais os irmãos, né, que compartilharam, a irmã Joana com a sua experiência, o irmão Jorge, pastor. Então, eu agradeço a todos e que tenham um ótimo final de noite, né, e Amém. estamos revigorados para amanhã continuar, né. Amém. Amém. Isso aí. E agora, por fim, a nossa querida Joana, o pessoal em casa já está agradecendo aí, a irmã Tami, foi um prazer conhecer, receber e conhecer a missionária. Boa semana a todos. Joana, obrigado, minha irmã. Muito obrigado aí, foi muito boa a sua participação. Quer dar uma boa noite para o pessoal? Então, vai uma boa noite para quem está nesse momento conosco. Um bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir depois, porque vai ficar na página. Então, é importante que você se sinta acolhido por nós. O nosso desejo, enquanto missionários de missões estaduais, é que vocês estejam engajados conosco, porque a gente já está em ritmo de 2021. Nossa campanha vai ter como tema É Tempo de Reconstruir. Então, nós iremos a todos os lugares desse Rio de Janeiro e queremos você conosco. Querendo saber um pouco mais, coloquei lá no chatzinho, né, o nosso site, que é missõesestaduais.com.br. Lá você vai conhecer do nosso trabalho, de todos nós, 27 missionários. Você pode escolher um de nós para adotar. Mas o principal de tudo, a partir de hoje, ore mais por todos os missionários, de todas as juntas, todas as denominações. Deus nos deu um chamado, nós estamos respondendo. Mas ele só vai sair a contento se nós tivermos você orando e investindo em vidas. Nós confiamos em você, tá bom? Vocês vão segurar as cordas e a gente vai que vai, porque essa é a ordem do Mestre, e breve ele volta e nós estaremos juntos com ele na eternidade. Muito obrigada, pastor Rodrigo, um beijo na irmã Priscila, entendeu? Que vocês continuem sendo ricamente abençoados pelo Senhor. Obrigado, querida irmã. A nossa igreja aqui, graças a Deus, fez a campanha estadual, né? Sim, eu creio, e conseguimos ultrapassar o alvo e enviar as ofertas e tudo. Mesmo no meio da pandemia, a igreja se vibrou muito com a campanha de missões estaduais e a gente espera vê-la um dia para você vir aqui na igreja, né? Para estar pregando e falando das bênçãos, viu? Muito obrigado, Joana, pela sua presença. O pessoal de casa está dando boa noite. A gente agradece, elas estão agradecendo aqui a missionária Joana, todos que fizeram parte da live. Obrigado, irmã Mary. Então, nós vamos encerrar com a palavra de oração e agradecer a Deus por todas as bênçãos recebidas, tá bom? Compartilhe essa live, esteja sempre com a gente, toda terça-feira. Nós estamos aqui estudando a revista Palavra e Vida. Você que está podendo vir à igreja, venha aos domingos, 8h30 da manhã, é a escola dominical presencial, e vai ser uma alegria receber a todos vocês aqui. Muito obrigado por todos vocês. Vamos orar. Ó Pai, muito obrigado por esta noite maravilhosa, pudemos estar juntos, eu, a Joana, o irmão Jorge, o Luiz e os demais irmãos que estão em casa. Ó Deus, esse estudo da Tua Palavra é tão importante, e ó Deus, nós amamos a Tua Palavra. Nós queremos aprender mais lições preciosas de como amar mais, como aproveitar as oportunidades, como levar o Teu Evangelho para que as pessoas tenham vida. Todos nós estamos sujeitos às adversidades, ó Deus, mas a gente enfrenta essas adversidades com a nossa fé em Jesus Cristo. Que, ó Deus, essa lição possa ser guardada nos nossos corações para colocarmos em prática. Abençoa os nossos professores, a nossa igreja, todos os missionários. Abençoa, Senhor, para que muita gente nessa pandemia não fique sozinha mais, mas que eles busquem a Jesus, encontrem um Jesus maravilhoso e uma igreja acolhedora, e que transmita esse amor ao próximo, como nós temos tanto aprendido.
Muito obrigado por esta noite. Nós te agradecemos o santo e precioso nome do Senhor Jesus. E todo mundo diz amém. Amém. Gente, tchau. Obrigado. Fiquem com Tchau. Jesus. Até a Tá? paz. Até a Amém. próxima. Até. Amém. É.